Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo a esse que é o nosso segundo episódio do Coachcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Hoje conosco temos aqui o nosso querido Ney Queiroz Azevedo. Seja bem-vindo, Ney! Olá, Conte, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, parabéns por esse projeto muito legal. Obrigado a você pela presença. O Ney, que está aqui conosco, ele atua há mais de 20 anos na área de comunicação, sendo que mais da metade desse período na área digital. Fundou em Curitiba uma agência de marketing digital que se tornou global. Ele vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, como é que foi essa expansão, né, Ney? E já possui mais de 50 unidades franqueadas com atuação no Brasil, Estados Unidos, Canadá e também na Europa. Em 2018, ele vendeu o controle dessa empresa para sócios investidores canadenses e depois disso passou a focar em novos projetos, especialmente no seu propósito de ajudar pessoas e empresas a crescerem através do Lean Experience, cursos e imersões internacionais, consultorias e mentorias. Nos últimos anos, além de ter atendido centenas de clientes nas áreas de marketing digital, expansão de redes e franquias, internacionalização de negócios, captação de investimento e de inovação, além de muita pesquisa, aprendeu na prática, testando, errando principalmente, isso é importante, né, Ney? Com certeza. E corrigindo em cima desses erros. Agora, está aqui para compartilhar suas experiências para que mais empreendedores, startups e empresas de diversos segmentos também possam alcançar seus objetivos. Ney é formado em Comunicação Social e em Direito, mestre pela PUC Paraná, certificado em Marketing Digital pela Universidade de Harvard, palestrante e professor há mais de 15 anos em cursos de graduação e pós-graduação. É ainda autor dos livros Marketing Digital, uma análise de tendências e Direito do Consumidor. Presidente da Abrad Paraná, Regional Paranaense da Associação Brasileira de Agentes Digitais, cujo qual eu tenho o prazer de chamar respeitosamente como Mr. President. Sendo assim, welcome aboard, Mr. President. Thank you, Conte. Muito obrigado. Welcome. 2 minutos de introdução aqui, mas que levaram 2 décadas para acontecer, né? Muita coisa você viu se transformar nesse meio. Você como profissional, nos cenários diversos que a gente viu aqui do teu currículo. Conta um pouquinho, como é que foi essa experiência dessas 2 décadas aí, principalmente trabalhando na área de marketing digital? Pois é, Conte, é bem interessante, porque quando a gente olha os últimos anos, a gente percebe o quanto o mercado digital como um todo tem se acelerado, né? E isso a gente está falando não só dos últimos 20 anos, né? Aí, quando a gente fala 20 anos, a gente está falando da comunicação, as transformações na comunicação tradicional, na mídia tradicional, e especialmente os últimos 10 anos, a gente vê esse boom do digital, um crescimento cada vez mais rápido, mais acelerado. Mas um ponto importante é que, quando eu lembro há 10 anos, né, quando a gente iniciou o projeto da agência Green Digital, de marketing digital, um grande desafio que nós tínhamos era de convencer os clientes, convencer as empresas que era importante ter uma boa presença digital, né? Então, essa era uma tarefa árdua que a gente tinha. Hoje, isso mudou. Então, hoje, quem trabalha com marketing digital não precisa convencer ninguém de que o ambiente digital é importante. Então, se tornou quase que um senso comum, né, a importância de se ter uma boa presença digital, seja para as empresas, sejam instituições, inclusive pessoa física, né, pensando como profissionais, a importância da presença digital hoje, inclusive sob o ponto de vista do marketing pessoal, enfim. Então, eu acho que isso é uma mostra, né, do como o mercado digital evoluiu, acelerou nos últimos anos. E aí é lógico, né? 2020, um ano totalmente peculiar, a pandemia, como tem se falado tanto aí, acelerou ainda mais. Então, toda essa transformação digital que já vinha acontecendo foi, sem dúvida alguma, multi-acelerada aí pela pandemia, mas são tendências que a gente já percebia que vinham acontecendo, né? Movimentos que já vinham acontecendo nos últimos tempos
e que foram acelerados agora. Eu vejo, Ney, que, claro, a pandemia, todo esse isolamento, toda essa situação atípica que aconteceu esse ano foi muito ruim, né? Mas eu vejo que ela chegou no momento, falando mais propriamente de mídia, de comunicação, de marketing, ela chegou no momento onde o mercado, não só o brasileiro, mas acho que globalmente, está muito mais maduro, não só pela quantidade, pela abundância de ofertas de ferramentas, mas principalmente pelo tempo de uso, né? Ou seja, a gente começa a enxergar as ferramentas muito além do que simples ferramentas, usando a ferramenta com técnica dentro de uma estratégia. E se talvez fosse há 10, 15 anos atrás, a gente ainda estava engatinhando muito nesse formato, eu acho que a gente não teria o mesmo aproveitamento, falando de negócio, falando de habilidade, falando de adaptabilidade, né, como a gente conseguiu fazer dentro desse ano. Claro que não foi fácil para todo mundo, tem pessoas que já estavam mais preparadas e conseguiram reagir muito bem, tem quem correu contra a maré, né, esperando o tal do velho normal, novo normal, a maldição dos termos, né, mas esperando as coisas normalizar muito rápido para não ter que se adaptar e tá pagando preço por isso, né? E tem quem não estava nesse cenário, mas enxergou oportunidade para, bom, agora eu vou tirar o projeto da gaveta, agora eu vou levar isso aqui a sério, eu vou aprender, vou usar, vou implantar. Com certeza, eu acho que esse é um ponto super importante. Eu comentei isso algumas vezes aí nesses últimos meses, que eu ouvi muita gente falando, estamos todos no mesmo barco. Então, durante toda essa crise e tal, até algo global, né, pela primeira vez atingindo todos os países, né, todo mundo impactado por isso, né, uma pandemia, ela é global, né, lógico que com dimensões diferentes, dependendo de cada país, mas todos afetados e todas as pessoas afetadas, né, então, pensando no Brasil, todo mundo, de uma forma ou de outra, foi afetado, né, quarentena, lockdown, enfim, uma série de impactos na vida das pessoas, e a gente ouve, né, muita gente falando, né, mas está todo mundo no mesmo barco. E eu faço uma correção aí, eu acredito que não, né, não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas está cada um no seu barco. A tempestade é a mesma, a pandemia, né, essa tempestade, esse vendaval aí, Covid, é o mesmo para todo mundo. A tormenta é a mesma para todos, mas está cada um no seu barco. E está cada um no barco que se colocou antes da pandemia. Então, alguns estavam bem preparados, alguns já estavam preparados para enfrentar turbulências e outros não. Outros já estavam no barco furado, que estava ali tapando o buraco, dando jeitinho. Veio a pandemia e esse talvez tenha naufragado. Né? E a gente sabe de quantas empresas fecharam esse ano, né? Infelizmente. Mas aí entram as lições, né, de autorresponsabilidade, né? O quanto eu me preparei para enfrentar uma crise, o quanto eu estava preparado se o meu negócio mudasse radicalmente, né? E muita gente falava, não, mas isso nunca vai acontecer. Né? Aconteceu. A pandemia trouxe uma série de fatos que se tornaram uma nova realidade e talvez impensável para muita gente, né? Muitas pessoas falaram, não, isso aqui nunca vai acontecer. Mas se o shopping fechar e você não puder abrir o teu restaurante, isso nunca vai acontecer, o shopping fica aberto o ano inteiro. Não, aconteceu, o shopping fechou. Então, e aí, quem estava preparado, não, mas eu já atendo também pelo iFood, eu atendo pelos aplicativos. Beleza, essa pessoa adaptou e rapidamente ela pôde migrar o seu negócio online. Agora, aquele restaurante, e eu conheço pessoalmente, restaurante com mais de uma loja em shopping center, fechou, ele estava fora do online. Tinha lá uma página de Facebook, uma rede social muito mal existia. E aí, de repente, se viu obrigado, né, a recuperar as contas de redes sociais, a correr atrás, falar, putz, eu preciso agora me comunicar com o meu público no digital. Né? Eles não estão vindo aqui no shopping, o shopping está fechado. E aí, mudou radicalmente. Eu tenho que fazer cadastro lá nesses aplicativos agora, porque eu nunca trabalhei, como é que eu faço isso? Então, teve que se adaptar à força. Né? E outros ainda demoraram mais. E falaram, não vai, já volta ao normal, já, como você falou, né? Ficaram esperando o velho normal. Não vai, isso é rápido, isso passa. E não.
né? A gente está vendo que não é assim tão simples. A necessidade do digital foi importantíssima, foi fundamental, né, para muitos negócios. Então, o que eu vejo é isso. Não estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um no seu barco. E o legal, Code, que eu acho que é muito importante para todos nós, para a gente refletir, é o seguinte: aquilo que a gente achava, não, isso nunca vai acontecer, essa geração, a nossa geração, né, que está vivendo essa pandemia única na história, nós não vamos mais poder dizer, não, isso não vai acontecer, né? Porque pode acontecer. A gente não tem como descartar. Então, no meu negócio, eu tenho que pensar, puxa, mas se cair a internet? Não, isso nunca vai acontecer. Pode acontecer, né? A gente está vendo coisas que eram inimagináveis acontecendo. Então, eu tenho que estar preparado, né? Se a cidade fechar, ninguém puder andar na rua, como é que fica o teu negócio, né? Como fica a tua vida, né? Você tem uma reserva financeira, Então, são lições que a gente precisa aprender para pensar no futuro, né? Eu espero que nunca mais a gente passe por momentos de crise tão fortes como estamos vivendo hoje, pensando globalmente, não só crise econômica, mas de saúde, enfim, né? Uma série de outras questões, mas pode acontecer. Então, se tiver uma outra pandemia daqui a 5 anos, né, depois que, ok, nos recuperamos, veio vacina, tá tudo bem. Se acontecer de novo, né, como você se coloca? Como que vai estar o teu barco? Eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente pensar futuro. Primeiramente, é um ponto de vista muito interessante, né? Eu concordo com você. A gente ouve muito o jargão de estamos todos no mesmo barco, mas a variável é global, a tempestade é para todos. Mas cada um está no barco que conseguiu construir, que conseguiu se preparar, e nem todos estão no transatlântico, né? E a gente viu isso da pior maneira possível. E o que você traz é muito uma visão sobre gestão de risco, né? Ou seja, por mais baixa que seja a probabilidade de acontecer algo, como uma pandemia, como um mercado fechado, como N situações que muitas vezes a gente não consegue nem prever, essa improbabilidade não tira o fato de poder haver um relevante impacto, né? Ou seja, é muito pouco provável, mas se acontecer, qual o impacto disso no meu negócio? Vai ser alto. Então eu preciso ter uma contingência. Eu acredito muito que, espero também que não aconteça, pelo menos não aconteça tão cedo, mas vamos desenvolver como humanidade, como sociedades, capacidades dinâmicas. Assim como a gente está vendo dentro desse próprio período de pandemia, hoje a medicina evoluiu porque ela aprendeu a lidar com esse novo vírus. Os governos aprenderam a lidar com situações de saúde, de calamidade, que até então ou eram muito teóricas ou em algumas sociedades nem havia essa experiência. Então, talvez a próxima que vier, a gente já esteja um pouco mais preparado. Mas possivelmente vai acontecer uma outra crise numa outra formatação. E a gente vai estar preparado. E o que você traz no seu discurso é muito do que esse ano, obviamente, se tornou uma grande referência, né? Que é o conceito da lógica do cisne negro, do Nassim Taleb, né? Que ele faz essa análise justamente, olha, e quando acontecer? Não é se acontecer, quando acontecer, muito provavelmente vai acontecer, não tão cedo, talvez mais tarde, não consigo prever, mas a possibilidade de que aconteça um evento catastrófico, né, com alto impacto, ela existe. E aí eu preciso ter capacidade de reagir diante dela, e quanto mais preparado eu tiver para esse imprevisto, ou seja, eu não tenho capacidade de prever o que vai acontecer, mas eu tenho capacidade de criar contingências para quando acontecer algo inesperado, eu tenho um recurso financeiro, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma diversificação, eu tenho maneiras para proteger o meu negócio, proteger minha carreira, proteger a minha continuidade no tempo. Exato, exatamente. E aí entra, acho que é muito importante, essa questão do digital, né? Que é o tema aí da nossa conversa e que a gente tem, né, trabalhado tanto, né, e está tão envolvido. A importância do digital, que já era algo que, né, como eu falei, há mais de 10 anos, né, eu vinha falando, é importante você ter uma presença digital. Isso eu falava exatamente há 10 anos.
né, para um restaurante. Falava, você tem que ter uma presença digital. Só que o que eu ouvia da grande maioria era, não preciso, o restaurante é presencial, é físico, eu não preciso no online, não vendo online, não entrego, não faço delivery. Beleza. E aí as coisas foram mudando. E aí a gente chegou em 2020, né, antes de pandemia, e aí os aplicativos já eram, né, quem estava fora dos aplicativos já tinha que ter uma ótima presença física, né, no restaurante presencial para poder descartar, poder desprezar uma venda online, trabalhar com delivery, etc. Com a pandemia, não foi mais possível, né? Então, todos tiveram que se curvar ao digital. Isso, estou falando, dando um exemplo de restaurante, mas vale para todo mundo, vale para a loja, né? Uma loja física, né? Não estou falando nem das grandes redes, né? Onde as vendas online aumentaram muito porque as lojas estavam fechadas. Mas uma pequena loja, eu só vendia fisicamente, agora passei a vender online. Claro, mas demorou, né? Então, por que não antes? E agora, o que é muito legal é que eu acredito e espero que a gente não retroceda, que todos aqueles que migraram para o digital e conheceram esse novo mundo agora, forçadamente, percebam as oportunidades e continuem. Então, eu vejo a pandemia, apesar de toda a dificuldade envolvida, todo o drama, né, internacional envolvido, algumas questões e algumas lições positivas que a gente pode tirar, e uma delas, sem dúvida, é esse fortalecimento do mercado digital. Então, é algo que não vai retroceder, foi acelerado, e os milhões de novos consumidores online que apareceram, né, surgiram agora durante a pandemia, vão continuar comprando online, né? Talvez o volume diminua um pouco desses novos clientes, mas eles vão continuar online e vão continuar comprando. Então, é uma mudança fundamental, principalmente no mundo dos negócios. Então, as empresas hoje não podem se dar ao luxo de não ter uma presença digital e de pensar em como ter receitas através do mercado digital. Então, se o meu restaurante é físico, presencial, estou no shopping, eu pago um aluguel caro no shopping. Ok, talvez isso continue, né? Ninguém sabe, né? Mas, ok, né? Eu acredito numa mudança de modelo de negócio presencial. Eu acho que os negócios presenciais vão precisar cada vez mais oferecer muito mais do que produto ou serviço, mas fornecer uma experiência para os seus consumidores. Né? Por que eu vou até o restaurante se eu posso pedir em casa? Né? É o que hoje todo mundo está fazendo, né? O que na pandemia muita gente fez pela primeira vez. Né? Meu pai, pela primeira vez, passou a pedir comida por aplicativos e comer em casa durante a pandemia. Né? E ele, ok, funcionou, né? Resolve. Então, será que ele vai continuar depois? Lógico, as pessoas vão querer sair. Né? Essa questão social, ela não acaba. Mas, em muitos momentos, será que eu posso pedir a comida em casa ou eu vou até o restaurante? Né? E aí tem uma série de outras questões envolvidas, de segurança, né? De segurança, inclusive de saúde, né? Mas, não, eu tenho uma experiência no restaurante. É legal ir ao restaurante, porque ali tem a música, tem um clima diferente. Legal. Então, aqueles restaurantes que oferecem uma experiência, eles vão continuar vendendo bem. Agora, se eu for só um produto, um serviço, qual é a minha vantagem em relação ao online? Uma loja que vende uma camiseta, né? Por que eu vou até a loja? Porque eu não compro online. Então, esses são os novos desafios para os negócios que eu acredito todas as empresas precisam enfrentar e perceber como eu posso me aproveitar, né, no bom sentido, desse mercado online, como eu posso aproveitar essas oportunidades e, no mínimo, ter outras fontes de receita. Mesmo que o teu negócio seja físico, presencial, de que forma você também pode ter receita através do ambiente online. Eu acho que isso se tornou fundamental para qualquer tipo de negócio. Ney, a palavra-chave que você falou aí foi presença digital. Talvez o meu negócio seja local, seja presencial, seja físico, mas se eu tiver uma presença digital, trazendo um pouco, tentando tangibilizar o que a gente falou lá da tempestade, dos barquinhos, né? Quem já possuía uma presença digital já tinha não só uma audiência nas mídias digitais, mas já tinha uma conexão, já tinha um canal aberto e estabelecido, né? Isso possibilitou, talvez, nesse momento de necessidade, criar um negócio digital, que não tinha antes, mas já havia com quem conversar.
O difícil foi para quem não tinha experiência, não tinha presença, não tinha público e não tinha atuação. Fazer tudo isso do zero. Então demora para tracionar. Sim, sem dúvida. E eu vejo muito assim, você estava falando do volume de compras online, a gente viu aí na 41ª pesquisa da Web Shoppers, né, do Ebit, /Nielsen, né, a gente teve aí nos primeiros meses de 2020 uma crescente enorme de novos lojistas, de novos consumidores que até então não consumiam, né, como o exemplo que você falou, o teu pai que passou teu pai que passou a pedir comida pelo aplicativo. Mais do que isso, a gente naquela jornada que o eShoppers desenha, a gente entrou com mais força no último estágio, que é adquirir perecíveis. Eu mesmo passei a comprar banana pela internet. Já pensou um dia comprar banana pela internet? TV, CD, livros, isso a gente está... Eu literalmente estou careca de, né, com essa experiência, mas comprar banana não foi algo que me veio à mente. Quero comprar banana, em que site eu vou comprar? E a gente passou a comprar banana pela internet. Obviamente que a gente vai voltar para o espaço físico. Obviamente que 2021, 2022, talvez, a gente deva ter um volume menor de número de transações, até mesmo de faturamento, em relação a 2020, que vai ser um pico muito alto. A gente vai ter uma temporada aqui que a gente vai falar bastante de mercado eletrônico brasileiro, mas com certeza vai ficar uma grande experiência tanto de quem já tinha uma presença, uma atuação no online, como consumidor, como vendedor, que intensificou, quanto para os novos lojistas e novos compradores, que passaram a considerar nesse formato uma nova alternativa. E aí eu deixo aqui uma provocação para quem é lojista, para o dono do restaurante, como você falou, talvez esse seja o momento de criar experiência física presencial excepcional. Porque a gente vai sair do isolamento, carente por ir para um restaurante, vivenciar aquela experiência, que de fato é o que vale um restaurante, não é o valor do prato, a grama do arroz no prato. Né? Você está comprando o serviço, o ambiente, tudo mais. E esse deve ser, na minha provocação, a grande transformação que os mercados locais, presenciais, precisam fazer. Aumentar a experiência física, mantendo a presença digital. Né? E fazendo um gancho no que você falou, isso não precisa ser caro, isso não precisa ser altamente tecnológico, né? Basta ter uma atitude de querer fazer. E aí eu passei a comprar banana, como eu falei, pela internet, né, via aplicativo de um supermercado de bairro, né, o Super Telêmaco. E aí eu gosto de falar o nome porque eles fizeram um trabalho muito bacana. E dentro do conceito de startup, que você vai falar um pouquinho com a gente daqui a pouco, eles fizeram literalmente um MVP. Coloca para funcionar. O que dá para a gente fazer hoje, com o orçamento que tem, mas coloca hoje. Daqui 6 meses não serve mais. E eles colocaram um aplicativo, não sei se já tinham antes de desenvolver para a pandemia, acredito que já devia ter uma baixa importância diante do negócio, mas eles são um mercado pequeno, de bairro, caprichosos, começou com o aplicativo ali, com uma série de bugs, com algumas falhas, algumas limitações, versão em cima de versão, melhorando a funcionalidade, melhorando a experiência de uso. Hoje eu consigo comprar banana e escolher se eu quero meio quilo madura, meio quilo verde. Olha a inteligência. Por quê? Na experiência, no errando e corrigindo, você comprava a banana, vinha muito madura, vinha muito verde. E ele descobriu que o cliente ele quer escolher. Ele foi aperfeiçoando isso. Grandes redes que talvez tenham uma estrutura maior, um orçamento maior, não lançaram seu aplicativo. Ou já tinham uma experiência, um posicionamento online, mas muito precário. E eu cheguei a ligar para um supermercado reclamar que estava demorando a entrega. Não, é que o pessoal que estava fazendo empacotamento do digital foi empacotar na loja física. Mas aumentou o movimento aí? Porque eu imagino que aumentou o pedido online. Pois é, mas o chefe mandou. Ou seja, faltou a cultura do digital, né? Ou seja, o processo existia, mas não foi tocado com a mesma experiência, com a mesma prioridade. E esse mercado pequeno está crescendo pra caramba, porque ele está fazendo um bom atendimento, ele conseguiu construir uma presença digital, fidelizando o cliente, que eu, com certeza, vou querer conhecer a loja física e passar a considerar uma opção no mercado que eu nem conhecia antes, justamente por esse contato digital, né? Sem dúvida. É aquilo que a gente fala, né, das grandes oportunidades que o mercado digital oferece para todo mundo. E alguns aproveitam, como é esse caso,
e outros não. Ney, para quem está nos ouvindo, conta um pouquinho sobre a Abrad. Como é que funciona a Abrad? Como é que a Abrad auxilia os profissionais, as empresas nesse processo? Legal. Bom, para quem não conhece, né, a Abrad é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Era inicialmente, né, agências digitais, mas ela ampliou o leque para atender e poder englobar todos os agentes, né, todos os players que fazem parte do mercado digital no Brasil. Então, é uma associação nacional e atualmente eu ocupo aí a presidência da Abrad Regional Paraná. O nosso grande objetivo é ajudar a fortalecer e trabalhar para o amadurecimento do mercado digital, no nosso caso, especialmente aqui no mercado paranaense. Então, todos aqueles que atuam direta ou indiretamente no mercado digital são bem-vindos à Abrad. O nosso objetivo é realmente reunir empresas profissionais que atuam no mercado e dar todo o suporte para que possam trabalhar de uma forma cada vez mais organizada, mais profissional, ética. Então, fazer parte de uma associação é extremamente importante e a Abrad é uma associação, é a maior e mais respeitada associação do mercado digital brasileiro, justamente por focar nesse modelo em que os associados não são vistos e não se veem como concorrentes, mas se veem como parceiros, né, que atuam a favor de um objetivo comum, que é esse crescimento e fortalecimento do mercado digital. Então, para quem está nos ouvindo e tiver interesse, através do site ali da Abrad, eu acho que pode ter mais informações e, especialmente para quem está no Paraná, teria um grande prazer em receber e dar as boas-vindas para fazer parte aí dessa nossa associação. Legal, Ney. Na tua experiência, na tua visão, o que você imagina ser as maiores dificuldades dos profissionais, não só de marketing digital, mas os profissionais em si, independente da área de atuação, frente ao digital? Né? O que você entende que é a maior resistência, a maior dificuldade, talvez o maior desafio para que os profissionais possam se digitalizar como profissionais? Certo. Veja, eu sempre costumo dizer que isso vale tanto para empresas como para profissionais. O mercado digital oferece uma série de oportunidades, mas ele também apresenta uma série de desafios. E talvez um dos pontos mais importantes, né, a gente poderia ficar falando bastante sobre isso, mas se eu pudesse resumir, eu vejo que muita gente se preocupa demais com as ferramentas, com a tecnologia apenas. E a gente precisa ver a ferramenta apenas como um instrumento, né, que a gente vai utilizar. O mais importante é a gente perceber que o digital é maior do que isso, ele é maior do que ferramentas. O digital ele é um movimento da sociedade. Né? A gente está falando aqui de compras online. Por que eu vou montar um e-commerce? Eu não tenho que ficar focado em ferramentas. Né? Não tenho que pensar qual é a plataforma que eu vou usar. E tal. Lógico que isso é importante, é fundamental. As ferramentas são fundamentais. A gente trabalha com softwares, né? A gente trabalha com ferramentas que são essenciais, na verdade, para o mercado digital. Mas, mais importante do que isso, é a gente entender efetivamente esse contexto que nós vivemos e mudar culturalmente. Então, é por isso que eu costumo dizer que a maior transformação não é digital, simplesmente, né? Ou pelo menos, quando a gente fala de transformação digital, a maior transformação ela não é tecnológica, ela é cultural. Então, o que a gente precisa é uma transformação cultural digital. É realmente entender esse mundo digital que nós vivemos. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu, inclusive, comecei a escrever sobre isso. Quem sabe vai se tornar um livro aí da transformação cultural digital, porque eu vejo muito essa necessidade. A gente vê muitas empresas, e talvez, onde você já tenha visto isso também, empresas que investem muito, investem milhares e milhares de reais em tecnologia, para fazer a sua chamada transformação digital, mas a cultura da empresa permanece analógica, ela permanece tradicional, ela permanece fechada em alguns modelos tradicionais que não vão funcionar dentro desse mundo digital. Então, a transformação cultural digital, para mim, é hoje o maior desafio que tanto profissionais como empresas precisam vencer.
Eu vejo que a tecnologia, ela seduz porque ela é sexy. Você falar que tem um novo software, que você está usando uma nova ferramenta, você está em uma nova plataforma, você está usando uma nova mídia, isso concede um certo status, concede uma certa imagem de modernidade, de vanguarda, mas se não houver estratégia, não tiver um propósito do porquê usar essa plataforma, esse software, essa ferramenta, ela é só uma ferramenta. É como você trocar de carro para um carro melhor, sem ser um bom motorista. O carro sozinho ainda não dirige sozinho, a gente tem os carros autônomos aí, talvez daqui a pouco esse exemplo perca o sentido, né? Mas, por enquanto, ainda tenho que comprar um carro que esteja condizente às minhas habilidades. Vamos dar um exemplo no carro manual ou automático, se é 4x4, com tração traseira ou dianteira, eu tenho que ter a habilidade, eu tenho que estar à altura para conduzir esse carro da melhor maneira, com segurança e tudo mais, né? Senão eu compro a ferramenta pela ferramenta e ela sozinha não vai resolver problemas, né? E o mais difícil está justamente mudar o comportamento das pessoas. Fazer com que o colaborador da empresa esteja engajado com o propósito do negócio, que ele veja uma vantagem em usar uma nova ferramenta ou um novo processo, que não necessariamente seja tecnológico, mas que mude a forma dele enxergar as atividades. Eu gosto de dar um exemplo muito, muito pertinente em palestra, em aulas, que faz as pessoas pararem para pensar. Já faz um bom tempo que a gente não liga para as pizzarias para pedir pizza. Temos os aplicativos e diversos, e graças à concorrência, cada vez o mercado mais pulsante, mais democrático. Porém, muitas vezes a gente espera chegar em casa para pedir a pizza. Você já parou para pensar a respeito, né? Eu muitas vezes, não agora esse ano, estava fazendo aula remota, mas eu dou aula à noite e levo 30, 40 minutos de uma determinada faculdade para chegar em casa, mais ou menos o período que leva para a pizza ficar pronta e chegar, o motoboy no meu prédio. O que eu faço? Da sala de aula, a hora que encerrei, fiz a chamada, liberei os alunos, abro o aplicativo e faço o meu pedido. Por quê? Porque meu mindset o tempo vai trabalhar para mim. A hora que eu cheguei em casa, e não foi uma ou duas vezes que eu parei o carro na frente do prédio, esperei mais 2, 3 minutos, eu consigo acompanhar a entrega, né, o motoboy chegando, me identifico, pego a pizza pela janela do carro, entro uma única vez no prédio, eu preciso subir, descer para pegar a pizza e subir, né, ou seja, eu estou otimizando meu tempo, chego em casa e vou comer a pizza quente. Por que eu tenho que chegar em casa para daí fazer o pedido, mesmo usando o aplicativo? Ou seja, o mindset das pessoas ainda está no formato antigo. Sim. E aí a tecnologia, né, se eu estou ligando, se eu estou pedindo pelo aplicativo, pouco importa, o mindset é antigo. O mindset novo qual é? Eu posso fazer o pedido enquanto eu estou me deslocando. Na China, a gente já tem o Android nos carros, com um sistema de voz, aceitando o pedido de pizza via super app do Alibaba. Você está indo para casa, você dá um comando de voz para o carro. Olha a aplicação da tecnologia na conveniência, no comportamento. Exato. Eu acho que esse é um ponto importante. Qual é o objetivo principal da tecnologia? E a inovação é isso, né? A inovação, qual é o objetivo? É fazer algo melhor, né? Que atenda melhor as pessoas, que seja mais ágil, que seja mais eficiente. Então é isso que a gente tem que pensar, e a tecnologia serve para isso. E aí temos que também mudar culturalmente para poder saber usar as tecnologias da melhor forma possível, né? Então não adianta nada ter um carro também e a gente não saber usar, porque as pessoas não estão acostumadas. Então esse é o grande desafio, não é só ter no carro uma tecnologia nova ou ter no meu smartphone um aplicativo novo. O quanto eu estou realmente adaptado para aprender novas habilidades. Eu acho que esse é um grande desafio aí para novos profissionais. A gente está sempre aprendendo novas habilidades e principalmente pensando, né, nessas mudanças culturais, adaptando também a nossa mentalidade, né, para não falar o mindset, para esses novos desafios. Eu acho que esse é uma necessidade cada vez mais importante. E considerar que as verdades de hoje podem se tornar obsoletas amanhã. Faz 2 ou 3 semanas eu estava participando de um painel remoto aqui online, e um dos participantes deu como exemplo, olha, foguete não tem marcha ré, foguete só vai para frente e não volta. E ele mesmo se policiou e falou, não, peraí,
agora volta. Né? Porque o Elon Musk aprendeu, né? Instalou uma marcha ré no foguete, que ele decola e ele pousa sozinho, de ré. Opa, peraí, não, esse jargão não serve mais. Né? Uhum. Então, assim, as verdades de hoje, amanhã podem estar obsoletas. E eu tenho que estar pronto para me adaptar. Eu queria te fazer uma provocação, Ney. Você andando pelo Vale do Silício, nessas imersões que você faz, quero que você conte um pouquinho para a gente também como é que funciona esses pacotes. O que você tem visto lá em comum, dentro de várias empresas que você tem visitado, com os profissionais que você fala lá, como tendência, como grande oportunidade para quem está se adaptando a esse novo mundo, para quem está se digitalizando, seja um profissional de comunicação, seja um profissional de mídia, seja um profissional de marketing, seja um advogado, seja um médico, seja um profissional liberal, como que ele pode acompanhar o ritmo das mudanças, que a gente sabe que muitas vezes o embrião está acontecendo lá no Vale, né? Conta pra gente. Legal. Até para quem não conhece, ou para quem só ouviu falar, né, Vale do Silício e tal, né, é uma região, né, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, região de São Francisco, né, em que dali tem nascido, né, nos últimos anos, as principais empresas de tecnologia do mundo, as principais startups bilionárias que temos aí, nasceram ou, pelo menos, foram desenvolvidas no Vale do Silício. E aí a gente pode citar desde Google, Apple e tantas outras, né? Uber, Airbnb, enfim, tem muita empresa, né? Facebook, Pinterest, Twitter, enfim, estão lá no Vale do Silício. Né? Puxa, mas o que esse lugar tem de tão especial? Essa é uma pergunta que eu escuto muito, né? O que esse lugar tem de especial? Né? Será que vale a pena realmente querer aprender, olhar para lá? Né? E eu falo, olha, vale. Né? Não é à toa que tantas empresas se tornou um polo de inovação e empreendedorismo mundial nas últimas décadas. E isso não é por acaso. Né? Desde o nascimento da HP, décadas atrás, lá numa garagem, né, pertinho de Stanford, dali foi se desenvolvendo todo um ecossistema muito fértil para o empreendedorismo, para a inovação, e que a gente pode tirar muitas lições. Então, eu tenho feito essas imersões para o Vale do Silício, através da Green Digital School. Nós temos levado empresários, profissionais, empreendedores, empreendedoras brasileiros para o Vale do Silício, para uma imersão de negócios. Então, não é uma visita turística. Lógico que antes ou depois da nossa imersão, dá para fazer turismo, mas o nosso foco são negócios. E aprender, não apenas falando, porque a gente pode dar uma aula e falar sobre Vale do Silício e tirar algumas lições, mas nada substitui aquilo que é o grande propósito do meu negócio hoje, que é o Learning Experience, né? Que é a aprendizagem com experiência. Então, a gente não vai só falar sobre isso, nós vamos vivenciar. Então, eu não vou apenas falar sobre como nasceu a HP, que é chamada o berço do Vale do Silício. A gente vai lá visitar a garagem da HP e ali a gente vai entender a história daquela empresa e por que o Vale do Silício, a partir de então, se tornou tão inovador, né, e empreendedor. E a gente vai mergulhar realmente, né, visitando empresas, conversando com pessoas locais, fazendo networking, enfim, e também estudando. Né? Não é só visita, não é só ir lá tirar uma foto no campus do Google, por exemplo, que é sensacional. É muito legal fazer uma visita ao campus do Google, tirar uma foto na placa do Google é legal, na placa do Facebook é legal, mas mais do que isso, em cada lugar a gente tira as nossas lições. A gente traz conteúdo, a gente faz reflexões para realmente voltar e aplicar nos nossos negócios, na nossa carreira. Então, são muitas as lições. Nessas imersões eu costumo enumerar algumas lições ali que a gente tira, a gente faz várias reflexões do como podemos aplicar isso no nosso negócio, a diferença daquele ecossistema, muitas vezes, para a nossa realidade brasileira e de que forma a gente consegue quebrar isso. Mas se eu fosse trazer aqui uma dessas lições, eu acho que ela está relacionada àquilo que a gente falou no início, né? Você comentou, né, sobre as minhas falhas, né? Eu nesses últimos anos eu aprendi e muitas vezes errando, né? Batendo a cabeça, putz, não era por aqui. E hoje eu já sei o caminho, né? Então isso inclusive facilita muito
a nossa vida como um mentor, né? Então, hoje eu tenho feito mentoria para muitas empresas, para startups, e o mentor é aquele que já passou, né, pelo caminho, conhece o caminho e pode ajudar. E muitas vezes acelerar, abreviar, né? Às vezes a gente não precisa errar ali em alguns pontos que, né, se eu soubesse isso antes, não teria errado. Então, o que a gente faz é mostrar um pouco isso para as startups. E se eu fosse trazer, né, uma dessas lições, está justamente relacionada à questão da falha, do erro, né? Nós vemos aqui no Brasil, culturalmente, né, o erro, a falha, como algo vergonhoso, né? Normalmente a gente tem vergonha de falar sobre isso. E eu acho que isso pode mudar, né? E essa é uma diferença para o Vale. Lá, o erro, a falha, não é vista como algo negativo, degradante. Pelo contrário, você ter no teu histórico que você, por exemplo, um empreendedor, putz, eu tive uma startup, mas que não deu certo. Mantém isso. Fala isso para o investidor quando você estiver captando investimento. Por quê? Ele vai falar, pô, esse cara não está fazendo um negócio pela primeira vez. Ele já teve outro negócio, ele já errou, ele já sabe onde não vai errar, ele já está mais escolado. Enfim, tem lições aí. Então, aprender com os erros, aprender com as falhas, e não ver a falha como um ponto final em que você falhou e foi, né, como uma simples deficiência tua, mas como uma parte do caminho rumo ao sucesso. Então, o Vale do Silício é muito isso, né? As falhas são vistas como etapas para se alcançar o sucesso. Todas as empresas passaram por falhas, tiveram erros, tiveram, enfim, inúmeras dificuldades no caminho, mas hoje são unicórnios, né? Empresas que valem bilhões. Então, esse é um dos pontos nessa mentalidade do Vale que ajuda muito. E aí isso te deixa mais livre, mais leve para empreender. Então eu sinto muito isso, né? As startups fazem, e aí tem aquela coisa, né? O R rápido, né? Corrija e caminha. Então não tem problema, se der errado, não faz mal. Né? E o que é o modelo tradicional? E aquilo que a gente está acostumado, inclusive aqui no Brasil, que muitas empresas ainda desenvolvem. Vamos preparar um plano, então, para desenvolver um novo projeto, vamos fazer um novo produto, vamos lançar. Daí você fica meses planejando, tal, até ele ficar ideal, ter o melhor modelo, lançar, e você não sabe se vai dar certo ou não. E no Vale o pensamento é outro, faz agora, né? Lança já. É o MVP que você comentou, né? A gente estava falando antes, né? É o MVP, você lançar o projeto minimamente, qual é o teu produto mínimo viável para você colocar no mercado. Lança. Ah, mas se não está perfeito. E aí é o outro lema do Vale, né? Se você não se envergonhar da sua primeira versão, é porque você lançou tarde demais. Né? Você não evoluiu, né? Você está olhando para trás e ainda tem orgulho daquele erro, significa que você não evoluiu para olhar com outros olhos. Então, você olhar e falar, putz, olha lá como que eu estava no começo. Pô, que legal, né? Então, é sinal que hoje você está melhor. Então, você não ter medo disso, né? Não ter medo, putz, eu vou ter vergonha mesmo da primeira versão, ótimo, né? Porque depois eu vou evoluir. Então, não ficar esperando o momento ideal, né? Porque talvez ele nunca chegue. Aí muita gente está cheio de projetos sensacionais, está cheio de empresas, ideias, inovações sensacionais na gaveta, porque não chegou o momento ideal. O momento ideal não existe. Então, isso é uma coisa do Vale do Silício. Você faz já, é a característica das startups. Monta, faz, e aí depois você vai adaptando, você vai sentindo o mercado, você vai... Lógico, não é para fazer mais ou menos, né? Não é isso que eu estou falando. Mas de forma organizada, ser rápido, ser ágil. Se der errado, falhou, beleza, vamos ver aonde que a gente falhou, corrige rápido, arruma e já vai adaptando. Né? É como o MVP do supermercado que o Conte comentou aí, né? Você lança a tua primeira versão. Talvez hoje eles tenham vergonha da primeira versão. Ótimo, é sinal que ela evoluiu. Né? E aí você vai fazendo novas versões, vai aprimorando e vai melhorando o teu negócio. Então, eu acho que esse tipo de mentalidade faz toda a diferença. E esse é um dos pontos, não é? Né? Até aqui, pelo nosso tempo, não vou poder me estender mais, mas esse é um dos pontos que fazem, ou falei pelo menos dois aí, que fazem do Vale do Silício algo tão especial e que não está longe. Cabe a nós, né, trazermos esse tipo de mentalidade. Hoje, tantas empresas, startups brasileiras também estão adotando esse mesmo estilo e estão aí voando, né, crescendo, captando investidores e alcançando seus objetivos. Ou seja, permita-se errar, claro, para poder crescer. Sem dúvida.
e colocar a coisa para rodar. Acho que isso que você falou é fundamental. Coloca no mercado e pega essa validação do mercado, né? Será que o supermercado grande, que ainda não lançou o e-commerce dele, que não lançou o aplicativo, ele está considerando fazer a compra de hortifruti verde e maduro? Provavelmente isso não está no planejamento. Quem descobriu isso foi o mercadinho pequenininho que lançou, que errou, que ouviu o xingão do cliente, que teve uma experiência ruim, mas conseguiu aprender com esse erro. Não necessariamente um erro, mas uma limitação, né? Mas ele aperfeiçoou e lançou isso numa versão seguinte. Isso ele vai melhorando a experiência e vai fidelizando esse cliente. Ou seja, você está no mercado, você está no jogo, lhe permite fazer grandes jogadas. Ney, de Abrad e de cursos de imersão, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Como é que eles podem solicitar mais informações? Como é que eles podem se inscrever, se associar a Abrad, se inscrever? Não sei se você está com alguma turma aberta aí para o Vale ou para algum outro curso. Conta para gente. Temos previsão para o Vale para maio de 2021. Eu tenho um programa de aceleração em Miami antes, que eu espero que dê tudo certo também. Já temos aí contrato com startups para fazer um programa de aceleração em Miami. E aí, em maio, turma aberta do Vale do Silício. E devemos ter outras. Novembro já também tem a data já, na primeira semana de novembro de 2021. Mas nesse meio tempo a gente deve ter outras turmas. E também sobre a Abrad, quem tiver interesse, tanto no site Abrad como no site da Green Digital School tem informações. Mas quem quiser daí conversar, tirar algumas dúvidas, acho que nas minhas redes sociais, quem quiser pelo Instagram, @ney.green, pode entrar em contato comigo ali. Para quem tiver interesse, então, em saber um pouco mais, tanto sobre a Abrad como sobre as imersões do Vale do Silício, pode entrar em contato comigo direto nas redes sociais. Então, por exemplo, no Instagram, @ney.green, pode entrar em contato comigo, que eu fico à disposição para tirar todas as dúvidas e passar todas as informações. Muito bom. Fica aí a dica, gente. Ney, para a gente encerrar, passa para o nosso ouvinte alguma referência do que você esteja consumindo, seja livros, seja filme, seja seriados, seja a mídia que for, que é cross-mídia. Né? O que você acredita que pode contribuir com esse nosso papo aqui como um conteúdo estendido? Veja, eu tenho visto bastante conteúdo, acompanhado muito conteúdo aí sobre empreendedorismo, sobre inovação, inclusive para quem gosta do Vale do Silício, tem algumas séries, inclusive a Silicon Valley, infelizmente terminou há um tempo atrás, mas para quem não assistiu, eu recomendo, uma série muito legal, que é uma paródia do Vale do Silício, mas funciona muito bem. Inclusive, Bill Gates falou que assiste e falou que a série retrata muito o que é o Vale do Silício, tirando sarro, mas retrata muito. Então, é uma série, para quem não conhece, que eu recomendo. E falando de livros, muita gente às vezes me pergunta, eu tenho várias sugestões. Eu acho que um livro importante, para não deixar aqui sem uma dica específica, é o livro O Novo Poder, tá? Que eu acho que é muito importante para se entender esse mundo que nós vivemos hoje. É um livro realmente muito interessante, então fica como uma dica específica. Mas para quem gosta de saber mais, entender um pouco mais sobre esse mundo que nós vivemos aí de digital, inovação, empreendedorismo, negócios, eu tenho publicado dicas de livros no meu Instagram. Então, ali já tem dezenas e dezenas de indicações de livros. Então, quem quiser um pouquinho mais, fica a dica, dá uma olhadinha no meu perfil lá no Instagram, @ney.green, e dá uma olhada nos livros. Ali eu sugeri uma série. Então, aqui eu ficaria falando vários livros aí que eu gosto. Então, lá está a relação de livros que eu indico. E a curadoria é de primeira. Eu tenho acompanhado, tenho visto muita coisa boa lá. Legal. Que bom que você gosta. Obrigado, Ney. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras, obrigado pela transferência de conhecimento, por um pouco dessa experiência, essas 2 décadas aí de marketing e de digital, né? Espero que seja o primeiro de muitos outros bate-papos. Para quem está nos ouvindo aqui pela primeira vez, esse é o nosso 2º episódio
da primeira temporada. Tem muita gente boa, à altura do Ney, à altura do Olímpio Araújo, que fez a abertura do nosso primeiro episódio. Então, ainda dentro dessa temporada, a gente tem muita gente boa e convido vocês para as próximas temporadas, que a gente vai falar mais sobre o mercado eletrônico brasileiro, vamos falar sobre inovação, sobre transformação digital. Talvez o Ney volte para falar um pouquinho desse projeto do livro da transformação cultural digital. Acho que vale a pena a gente ouvir, Ney. Fica aí já o convite para uma próxima conversa. Estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos pela audiência, por ter ouvido até o final. E fica o convite para participar das próximas edições.